sua Bíblia, amém? Vamos começar hoje uma nova série de exposições a respeito das parábolas de Jesus. Amém? Estamos nos cultos de domingo expondo o Evangelho de Marcos e vamos estar intercalando aí as quartas-feiras falando sobre esses vários temas, essas parábolas que são tão aplicáveis à nossa vida, né? Tão aplicáveis. Eu creio que boa parte das parábolas todos os irmãos conhecem ou já ouviram falar, mas eu creio que ainda assim, ao ouvir e a gente estudar isso junto, você vai descobrir muita coisa. O texto vai falar com você de maneira ainda mais profunda, pelo menos foi a minha experiência estudando as parábolas, de ainda maneira muito mais clara, e a gente vai perceber às vezes que a gente não conhece do jeito que eu achava que não conheceria, né? Isso é maravilhoso quando você vai estudar a Bíblia, né? Você vai escutar algo, você pensa, gente, isso sempre teve ali, eu nunca consegui enxergar, como assim? Né? E é isso que é estudar a Bíblia, e o Senhor vai falando conosco, amém? Então, feche os seus olhos, vamos orar. Espírito de Deus, queremos pedir ao Senhor que fale conosco. Precisamos, dependemos, necessitamos do agir e do falar do Teu Espírito Santo. Ilumina o nosso coração, e como foi orado aqui no início do nosso culto, Senhor, que nós sejamos não apenas ouvintes da Sua palavra, mas praticantes, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, nós vamos dar o pontapé inicial nesse capítulo aí tão conhecido, tão importante dentro das Escrituras. Antes de ler o texto, eu quero aqui investir alguns minutos, de maneira muito breve, falando a respeito, dando um pontapé inicial aqui. O que são parábolas? Parábolas são histórias simples que Jesus conta, né? Jesus fala para ensinar verdades profundas a respeito do Reino de Deus. Jesus, como mestre por excelência, falava de coisas que todo mundo conhecia. Ele usa o contexto daquela época, ele fala sobre ovelhas, ele fala sobre pesca, família, semente, moeda, trabalhadores, lavoura, e a respeito de todas essas figuras, ele ensina verdades. Eu brinco que se Jesus fosse escrever uma carta para a igreja do Paranaíba, com certeza ele ia falar sobre café. Né? Ia ter café na carta, ia ter café na parábola, na história, que é algo que nós conhecemos, é algo que faz parte do nosso contexto, e Jesus usa essas figuras conhecidas da época, do contexto da época, para ensinar, tá? O nosso propósito aqui, eu creio que os irmãos já têm percebido, mas eu creio que interpretar a Bíblia e interpretar as parábolas, nosso propósito, meu propósito, como alguém que quer expor as Escrituras, não é ficar procurando mistérios escondidos em cada detalhe, amém? As parábolas não devem ser encaradas como alegorias. Em todos os detalhes tem um significado. Eu já vi várias interpretações assim, não acho que é assim que se interpreta a parábola. A parábola, ela tem um objetivo central, ela tem uma proposta, uma ênfase, ela visa ensinar uma grande lição, amém? Então a gente sempre vai tentar entender o que essa parábola está querendo ensinar, amém? O que Jesus tem, qual é o propósito de Jesus, porque senão a gente se perde em detalhes que não tem amparo bíblico e a gente não entende a grande lição. Então, nosso propósito aqui não é ficar tentando encaixar significado em tudo, nós queremos entender o que essa parábola visa, qual é o seu foco, qual é o seu objetivo, amém? Lucas capítulo 15 vai nos apresentar o coração do Pai, o coração de Deus pelo pecador perdido, amém? Lucas capítulo 15 é um retrato do que Deus sente quando Ele vê um pecador arrependido. Esse é o tema nosso hoje, o coração do Pai pelos perdidos. Vamos lá, eu quero, antes de entrar aqui nas parábolas, que você perceba o contexto, verso 1, Lucas capítulo 15, 1, vai nos dar o contexto onde Jesus vai contar as parábolas de hoje, que são 3. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Temos falado aqui, expondo o Evangelho de Marcos, que Jesus é completamente acessível a pessoas excluídas, pessoas que a religiosidade da época não dava abertura, não dava acesso. Jesus não apenas dá acesso a esse povo, mas ele come com eles. E comer naquele contexto, ele tem uma ideia muito clara de comunhão. Você não come com qualquer pessoa ainda hoje, quanto mais 2000 anos atrás em Israel. Você come, e comer representa algo, representa que você está acessível, você está ali tentando estabelecer algum tipo de relacionamento. Agora, os líderes religiosos
olhavam para essas pessoas e diziam: é um absurdo Jesus ser um tipo de gente. Pecadores, na ótica deles, todos aqueles que quebravam e viviam em desacordo com a lei de Moisés. Publicanos, você já sabe, porque temos falado sobre isso em Marcos, são aqueles que cobravam impostos para César, para Roma. Eles eram vistos como párias, como traidores, a pior espécie de gente que existia. Na ideia dos fariseus, para alguém ser santo, ele não deveria ter contato com esse tipo de gente, muito menos se assentar com esse tipo de gente. Para eles, esse tipo de gente não era algo do amor de Deus, não deveriam ser amados, muito menos perdoados. Mas para contrariá-los, Jesus faz exatamente o oposto. Jesus senta com esse tipo de gente, Jesus come com esse tipo de gente, e aí isso incomoda. E no capítulo aqui, Jesus vai contar 3 parábolas com a mesma ênfase, com o mesmo propósito, para mostrar algo que eles não estavam entendendo. Deus ama essas pessoas de maneira profunda. Amém? Isso é o contexto das parábolas de hoje. A parábola do pastor, a parábola de uma mulher que não desiste, e a parábola de um pai que ama surpreendentemente. Lucas capítulo 15, versículo 3. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Primeira parábola do pastor. Na sua Bíblia, provavelmente, aqui eu vou dar já adiantar algo, aí a parábola da ovelha perdida, não é isso? Mas a parábola não é da ovelha perdida, a parábola é do pastor, amém? Perceba que ela não começa falando da ovelha, ela começa falando de quem? Do pastor. O foco é o pastor, amém? A parábola não é da dracma perdida, a parábola é da mulher que perde a dracma, amém? A parábola não é a parábola do filho pródigo, a parábola é do pai do filho pródigo, amém? Perceba isso é muito importante, senão você não entende a lição. E é muito importante isso, muito importante. A ênfase não está na ovelha, a ênfase está no pastor. A ênfase não está na dracma. Eu já escutei pregações, gente, com tantas aplicações da dracma, eu pensei assim, cadê a mulher? Né? A ênfase está na mulher e a ênfase está no pai, amém? Isso, então, é por isso que eu falei a parábola do pastor que não desiste, versículo 3. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-na alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Essa ovelha, querido, dessa história, essa ovelha está contando a história de um pastor que perde uma ovelha. O pastor, que não é um pastor de uma igreja, amém? Não, Jesus não está falando disso, ele está falando de um pastor que cuidava de ovelhas, animais. Um pastor de ovelhas, algo que todo mundo da época sabia disso. Essa ovelha, ela se perde, ela foi atraída por horizontes longínquos, ela olha para aquelas paisagens e diz: eu vou ali, e nesse ir para ali, ela se perde, ela se extravia. Outro texto para ela vai dizer isso. Ela se desvia desse pastor, ela perde os olhos do seu pastor e agora ela não está mais junto ao rebanho. O problema é que a ovelha é um animal muito frágil, um animal na cadeia alimentar que está lá embaixo e extremamente vulnerável. Ela não sobreviveria sozinha. O pastor sabe disso, o pastor conhece suas ovelhas e ele não desiste dela. Ele tem 99, mas ele não está disposto a perder uma única ovelha. Observe que a ênfase não está na ovelha, a ênfase está em quem? No pastor. Esse é um pastor que não está disposto a perder uma única ovelha. Ele vai atrás dela, ele a procura até encontrar, e quando encontra, ele não tem repreensão. Quando ele encontra, ela põe ela no colo e carrega ela para casa e faz uma grande festa. Uma grande festa. Observe, quem é o pastor? Quem faria isso por uma ovelha? Deus faria. Deus faria. Deus faz isso por uma ovelha. Amém? E é somente se eu entender que ele está falando do pastor que eu vou entender isso. Ele está falando de quem? De Deus. Como Deus ama as ovelhas perdidas. Essa é a ênfase da parábola, tá? Então, Jesus está confrontando os fariseus. E a pergunta é: se um pastor, se um simples pastor não está disposto a perder uma única ovelha, quanto mais Deus não estará disposto a perder as suas. Se um pastor deixa as 99 e ele vai atrás de suas ovelhas até essa ovelha perdida, até achar, e ele se alegra, e ele dá uma festa, quanto mais Deus não se alegra por um pecador que não desiste. E o que Jesus está ensinando é que é isso que Jesus, que Deus faz por nós.
se alegra, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O que Jesus está ensinando? O céu celebra aquilo que os religiosos estão desprezando. Jesus come com pecadores, Jesus oferece perdão aos pecadores, os religiosos estão sentando ali em Jesus, o céu está em festa, os religiosos estão lamentando. Jesus diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, os céus fazem festa, o Pai está alegre, o Filho está alegre, os anjos estão alegres, mas os religiosos estão com raiva, porque aos olhos deles, eles são justos demais. Eles não precisam aos seus próprios olhos se arrepender. E o texto está dizendo que Jesus se alegra com o pecador que se arrepende, mas não com essa pessoa orgulhosa a respeito de si mesmo. O que Jesus está querendo ensinar? Esse pastor não desiste de suas ovelhas, ele não cansa de procurá-las até tê-las de volta em casa. Segunda parábola, mesmo padrão, uma mulher que perde algo, ela não aceita perder. Ela não aceita perder. Versículo de número 8, quem está comigo aí? Amém. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Há um padrão: perda, reencontro, alegria. Essa mulher perde uma dracma. O que é uma dracma? Dracma era salário de um dia. Essa mulher tem 10 dracmas em casa, mas ela perde uma dracma. E ela não se conforma. Ela acende uma candeia, uma lamparina. Creio que vocês conhecem, né? Nós fizemos isso de alguns anos atrás. Mas ela acende uma candeia porque as casas naquele tempo não tinham tantas janelas, casas pequenas, escuras, e seria impossível encontrar essa dracma perdida, essa moeda perdida, sem o auxílio de uma iluminação adequada. Ela acende a lamparina, ela varre a casa, ela tira a sujeira, provavelmente ela arrasta os móveis, e ela procura, mas ela não apenas procura, ela procura, fala assim comigo por gentileza, ela procura até encontrar. Quem já perdeu algo importante aqui? Você sabe que às vezes gasta muito tempo aquilo que você encontra. Mas essa mulher, ela não desiste. Ela continua procurando até que essa dracma esteja em sua mão, até que todas as 10 dracmas estejam em suas mãos. E quando ela acha a dracma, ela faz uma festa. E a pergunta é: se uma mulher não desiste de uma moeda, quanto mais Deus não desistirá do seu povo? Se uma mulher não está disposta a perder uma única moeda, você acha que Deus está disposto a perder uma única alma? Deus é aquele que diligentemente inicia de maneira voluntária e vem buscar e recuperar o seu povo, vem restaurar aquilo que lhe pertence. Versículo de número 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo, eu tenho festa no céu, tristeza na terra. Festa no céu porque pecadores estão se arrependendo. Tristeza na terra porque os líderes religiosos não conseguem aceitar que Jesus se assente com publicanos e pecadores. Não conseguem. E aí nós chegamos à terceira parábola. E as duas anteriores estão preparando para a terceira. Tá? É a parábola mais longa que Jesus conta, a mais conhecida, a mais pregada, e ela normalmente é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas como eu disse, se você chamá-la assim, você não vai fazer jus ao conteúdo da palavra e nem às ênfases da palavra, porque a palavra não está falando do filho especificamente. O grande foco da parábola está onde? No Pai. Eu quero que você perceba comigo aqui, por gentileza. Versículo de número 11. Jesus vai para a terceira parábola. Jesus continuou. Um homem tinha o quê? 2 filhos. Observe que a história não é do filho pródigo, a história é do homem, é de um pai que tem 2 filhos. E nós vamos dividir ela em 2 partes. A primeira parte, a história, como esse pai vai lidar com o filho mais novo. Amém?
versículos de 11 a 24. 12, continuando aqui, do 11 a 24, o homem tinha 2 filhos. O mais novo, versículo 12, o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a minha roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos, regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Observe que Jesus está pintando o pior de todos os cenários naquele contexto. Jesus quer chocar os seus ouvintes. Observe, esse filho, ele vive na casa do pai, mas o seu coração estava longe, o seu coração estava fora. Ele está na casa do pai, mas ele está insatisfeito com tudo que tem. Ele é atraído pelo mundo, ele é atraído pelas coisas do lado de fora, e ele não aguenta esperar a morte do pai para receber a sua herança. Ele tem um problema, e o seu problema é que o seu pai está vivo. Então ele vira para o seu pai e comete uma das maiores ofensas daquele tempo: Pai, já que o senhor não morre, só podia repartir os seus bens. Me dá a minha parte. Eu estou aguardando, na verdade o que eu gostaria é que o senhor morresse. Mas já que o senhor não morre, me dá os meus bens, me dá a parte que me cabe. O que é surpreendente é que o pai atende. Ele acaba de ser insultado, mas o pai atende. O pai reparte a sua herança e concede ao filho mais novo a parte que lhe cabe, e agora ele parte da vida. Agora ele pode, enfim, satisfazer os seus desejos, ele pode se entregar aos seus prazeres, ele pode mergulhar de cabeça em tudo aquilo que o mundo teria para oferecer, e ele vai para uma terra distante. Talvez a terra distante de alguns seja um prazer pecaminoso. A terra distante para outros talvez seja um vício, uma missão, uma vida dupla. Esse homem vai para uma terra distante e vive ali de maneira dissoluta. Mas a alegria, o texto vai dizer que a alegria dura pouco. Logo o seu dinheiro acaba, ele perde tudo. Para piorar, sobrevém uma grande fome sobre a terra. E agora não apenas o seu bolso está vazio, o seu estômago também está vazio, e ele está com fome, ele está no fundo do poço. Ele saiu para curtir a vida, mas a sua vida agora está destruída. Ele vai para um momento de prazer, mas isso lhe custa tudo. Esse homem que antes vivia uma vida abastada, farta, agora é um cuidador de porcos. E nós precisamos entender o que significa isso para o judeu, não para mim. Porque para mim e para você, ser um cuidador de porcos não denigre em nada, mas para o judeu é a pior coisa que existe. Por quê? Porque o porco era considerado o animal mais impuro que existia. O judeu não tocaria no porco, jamais cuidaria do porco e nunca ia desejar comer o que os porcos comem. Mas o buraco que esse homem se coloca é tão fundo
que ele está no pior de todos os cenários, de novo. Ele está em uma terra impura, trabalhando para um homem impuro, porque ele não era judeu, cuidando de animais impuros e desejando uma comida impura. Esse homem está no pior de todos os lugares. Qual é o futuro desse homem? O que será desse jovem? O texto nos diz que ali, ao lado dos porcos, desejando a comida dos porcos, ele cai em si. Ele leva o melhor tombo que alguém pode levar na vida. É quando alguém cai em si. E ele se lembra da casa do seu pai. Lá ele tem comida. Lá ele era bem cuidado. Lá ele tinha o que vestir. Ele se levanta, ele prepara um discurso. Eu vou para a casa do meu pai. E eu vou tentar me desculpar com meu pai. E enfim, ele decide voltar. Ele não sabe como o pai vai lhe receber, mas ele está disposto a arriscar. O texto nos diz que quando ele chega, e ele está, na verdade, ele está ainda longe, o pai o vê. O pai estava o esperando. Não sabemos por quanto tempo, não sabemos como, mas eu quero que você perceba, querido, que aqui está a ênfase, o coração de Lucas capítulo 15. Esse homem está indo até Jesus com o sermão preparado, com desculpas planejadas. E quando ele começa a falar para o pai: pai, eu fiz isso, eu já não sou digno, eu quero que o senhor me trate, então, pelo menos como empregado. Querido, o que você espera que esse pai faça? Se fosse você, o que você faria? O que você acha que ele deveria fazer? Expulsá-lo? Será que ele deveria humilhá-lo? Colocá-lo para fora? Era isso que todos esperavam. Mas surpreendentemente, o pai desse jovem, quando o vê, corre e vai ao seu encontro. Quando ele começa a ouvi-lo, ele o interrompe. E ele não quer ouvir as suas desculpas. Ele não quer ouvir um pedido de receba-me como um dos servos. Não, ele diz: não, aqui na minha casa você é meu filho. E ele está sujo, ele está provavelmente vivendo uma vida miserável, mas o pai o abraça, o pai o beija, o pai o restaura, de maneira surpreendente, alguém que jamais merecia isso. E aí, querido, eu vou ter a primeira lição, entre tantas, nessa parábola, que é para esse filho perdido, que não importa o quão longe alguém possa ter ido, o arrependimento sempre está disponível para aqueles que querem voltar a Deus. Ao longo da história humana, querido, nós temos conhecido alguns filhos pródigos. Talvez eu e você, ou você já foi um filho pródigo para algum tempo da sua vida. Já fomos atraídos, iludidos por aquilo que nos afastava de Deus. Mas esse texto mostra para nós que para aqueles que decidem voltar, a porta está aberta. E o Pai está esperando. O Pai está ali pronto para fazer uma festa. Porque não há buraco tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Amém, aleluia. Agora, se a história fosse do filho pródigo, poderia terminar. Mas a história não é do filho pródigo. É a história do Pai. Se Jesus estivesse querendo falar apenas da restauração desse jovem, ele poderia terminar, mas ele não termina. O texto continua e nós vamos ter agora a história do filho mais velho. Enquanto isso, versículo de número 25, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Querido, quem está perdido nessa parábola? Será que é só o filho mais novo? Os dois estão completamente perdidos. Só porque um conseguiu enxergar, o outro não.
Então seu pai saiu. Isso é maravilhoso. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um ovelho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Observe que o filho mais velho não gasta a sua herança em orgias, em farras. O filho mais velho sempre esteve na casa do pai, mas embora estivesse ali, ele também estava perdido. Alguns se perdem do lado de fora, mas existem muitas pessoas que se perdem do lado de dentro. Existem muitas pessoas perdidas que nunca foram à boate, que nunca se drogaram, que nunca foram viciados, cresceram no lar cristão, mas ainda assim se encontram completamente perdidos. Lucas capítulo 15, todo mundo se alegra, menos o filho mais velho. Todo mundo está em festa, o pastor se alegra, a mulher se alegra, a família está em festa, mas ele está do lado de fora, enfurecido e empurrado. Surpreendentemente, o pai faz o mesmo movimento que fez para o filho mais novo. Assim como o pai vai ao encontro do filho mais novo, o pai também vai atrás do filho mais velho. Porque esse pai ama e ele está disposto a restaurar o rebelde, mas ele também ama e está disposto a restaurar o religioso. Esse pai ama tanto aquele que se perde do lado de dentro, quanto aquele que se perde do lado de fora. Esse pai sai e insiste com ele. E o pai quer ensinar: meu filho, o ódio que você está sentindo não é menor do que os pecados do seu irmão. A raiva que você sente não é menor do que os pecados que o seu irmão cometeu. Não é esse teu filho, é esse teu irmão. Percebe que o pai, ele redireciona o argumento do filho, porque o filho rompe a fraternidade, o pai restaura. O pai restaura esse relacionamento. Agora, eu quero que você perceba que filhos como esses aqui nós conhecemos. Às vezes nós fomos alguns desses filhos em alguma parte da nossa vida. Talvez alguém que está aqui um dia foi um filho pródigo, perdido lá de fora. Ou talvez alguém que está aqui já foi ou é um filho perdido lá de dentro. E o escândalo da palavra, dessa parábola e desse texto, é que Deus ama tanto mais novo quanto mais velho. Que Deus quer restaurar tanto mais novo quanto mais velho. A gente conhece filhos assim, mas eu acho que você não conhece nenhum pai como esse. Nós conhecemos filhos pródigos, conhecemos filhos irmãos mais velhos, mas eu não conheço um pai assim. Esse pai, ele é surpreendente e diferente de todos os pais, porque, em primeiro lugar, ele atende o pedido do filho mais novo. Pai, o senhor não morre, me dá a metade da herança. Ele dá. Segundo lugar, esse pai aguarda, ele não apenas concede a herança ao seu filho, mas o texto dá a entender que ele aguarda o retorno do seu filho, porque quando ele está longe, ele o vê ainda longe. Ele aguardava, olhando para o caminho, olhando: meu filho vai voltar, eu estou aguardando meu filho, talvez por semanas, por meses, por anos, por décadas, nós não sabemos. Terceiro lugar, naquele contexto, um chefe de família honrado e decente jamais seria visto correndo. Mas esse pai não está nem aí para as convenções sociais da época. Quando ele vê o seu filho, ele corre. Ele faz algo extremamente constrangedor.
Ele não apenas vai ao seu encontro, mas Ele o restaura e dá uma festa para ele, sendo que ele é o convidado de honra. Esse pai honra esse filho de maneira surpreendente. Isso é o que a graça de Deus faz comigo e com você. Aleluia. A graça de Deus permite que eu e você seja quem nós jamais mereceríamos. A graça de Deus nos transforma. Está sujo, está perdendo, mas é meu filho, eu vou restaurar você. Amém, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, maravilhoso. Esse pai não diferencia o comportamento do filho mais novo com o do filho mais velho. Assim como ele sai ao encontro do mais novo, ele também vai ao encontro do mais velho. Ele faz um convite: olha aqui, a família está em festa. Eu gostaria que você entrasse e participasse. Porque eu amo seu irmão, mas eu também amo você. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para a gente concluir. Todas essas parábolas, Jesus quer expressar o coração do Pai. Os escribas e fariseus não conseguem entender o comportamento de Jesus. Jesus quer mostrar por que ele se comporta daquela maneira. Primeira coisa, grande lição que esse texto ensina é que Cristo, Ele não desiste, o Pai não desiste de amar os que caíram e de esperar os que estão longe. Talvez você seja a ovelha ou a moeda que se perdeu. Talvez você seja essa pessoa que está longe. E quantas vezes nós nos questionamos: será que Ele recebe se eu voltar? Depois de tudo que eu tenho feito? A resposta é: claro que sim. Ele te recebe. Ele restaura você. Porque Ele é como esse pastor que não abre mão de suas ovelhas, como essa mulher que não desiste até encontrar, e como esse pai que recebe o seu filho que estava longe, restaura o que está dentro e dá uma festa para comemorar. Obrigado, Jesus, maravilhoso. Ele se alegra com o verdadeiro arrependimento. A notícia para aqueles que estão longe: a porta está aberta, venham mais depressa que você puder. Mas talvez você e eu não sejamos o filho que está do lado de fora. Não sejamos como o filho mais velho. E essa parábola ensina que o pai não cessa de insistir com aqueles que não querem entrar. Jesus na mesa com publicanos e pecadores. E os líderes religiosos ressentidos porque Jesus divide a mesa com eles. Porque Jesus come com aquele tipo de gente. Jesus quer ensinar: se o Pai nos ama de tal forma, será que não deveríamos nós amar os perdidos também? Será que não deveríamos nós tratar os perdidos com amor e não com desprezo? Eu quero que você perceba que o final dessa parábola, de forma deliberada e provocadora, termina aberto. Nós não sabemos o destino do filho mais novo. E nós não sabemos se o filho mais velho entrou. Sabe por quê? O que realmente importa é se eu e você vamos entrar. Lucas capítulo 15 termina com uma festa e uma porta aberta. E a pergunta é: você vai entrar e participar, ou você vai ficar do lado de fora? Nós precisamos ter esse coração que reflete